Olá! Você tem mais de 50 anos e está perdendo seus músculos? Como fazer para você voltar a ter aquela força que tinha antes? Ou mesmo, você está fazendo de tudo para perder peso e percebeu que está perdendo, além da gordura, massa muscular? Como fazer para perder mais gordura e ganhar massa magra? Músculo tem tudo a ver com saúde e envelhecer bem. Uma pessoa que é fraquinha, frágil, tem mais limitações físicas, vive pior, aumenta riscos de quedas, de fraturas, interna mais no hospital e morre mais. Nesse vídeo eu vou falar como você pode recuperar a sua massa muscular ou mesmo ganhar massa muscular se você nunca teve, independente da sua idade, se você tem 40, 50 ou mesmo 80 anos e os benefícios que isso trará para a sua saúde. E no final do vídeo você vai fazer um teste. São 5 medidas que vão revelar como está a sua força muscular, se você precisa intervir ou não para que você tenha maior qualidade de vida. Está preparado? Fica até o final! Mas antes, já vá deixando o seu joinha, porque se tiver muitos joinhas nesse vídeo, vai ter mais chance que ele chegue para as pessoas que precisam. E clique no sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E claro, compartilhe aí com seus amigos e familiares. E me conta, você vem perdendo músculo ou está mais forte do que nunca? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quando temos um grupo de idosos saudáveis, o que diferencia aqueles que vão viver até os 100 anos daqueles que partirão mais rapidamente? Durante anos, os cientistas tentaram responder essa pergunta. Eles buscaram a resposta em marcadores genéticos, exames de sangue, de imagem, mais nada. Até que uma equipe de cientistas descobriu um marcador bem simples. Era o teste da força de preensão, que mede a força dos músculos da mão e do antebraço. Ele é feito usando um dinamômetro. Quanto menos forte essa preensão, consegue prever maiores limitações futuras. Então, se você não conseguir apertar forte o suficiente, você pode ter problemas futuros. Na mesma época, outros grupos escreveram testes diferentes. O teste de se levantar e sentar, que mede o número de vezes que uma pessoa pode se levantar de uma posição sentada em 30 segundos. Outro que media o tempo que uma pessoa leva para se levantar de uma cadeira, andar 3 metros, virar, voltar e sentar novamente. E por último, um estudo brasileiro que saiu ano passado, que mostrou que a capacidade de ficar em uma perna durante 10 segundos prevê seu risco de morrer mais cedo. É o teste do Flamingo. Você pede para a pessoa ficar em uma perna só, por 10 segundos. Aqueles que não conseguiram fazer isso tiveram uma taxa maior de morte durante os próximos 7 anos do que aqueles que completaram o teste. 17,5% contra 4,6%. O que todos esses testes têm em comum? A força muscular. Quanto mais força você tem nos músculos, mais longe você tende a viver. A força muscular é um fator importantíssimo para garantir um envelhecimento saudável. Você pode me dizer, isso eu sei, mas à medida que eu fui envelhecendo, passei por muitas mudanças e uma delas foi a perda da massa e da força muscular. É verdade, o envelhecimento leva a isso. E essa condição é chamada de sarcopenia. A sarcopenia não é apenas um problema de pessoas idosas, mas também de pessoas que têm um estilo de vida sedentário ou sofrem de doenças crônicas como diabetes, DPOC, insuficiência cardíaca. E essas condições podem levar à perda e fraqueza muscular, mesmo em adultos mais jovens. Então a sarcopenia é a queda da massa e função muscular que se inicia entre 30 e 40 anos de idade. Vamos perdendo a cada década entre 3 a 8% das fibras musculares até os 60 anos, quando essa perda começa a comprometer a vida das pessoas. Cerca de 13% dos adultos com mais de 60 anos têm sarcopenia e aqueles com mais de 80 anos pode chegar a 50%. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você percebeu que seus músculos, dos braços, das pernas estão encolhendo? E como eu falei, a sarcopenia é uma condição grave que pode levar a um risco aumentado de quedas e fraturas, porque os músculos protegem os ossos. Perdendo os músculos, perdemos proteção, perdemos suporte, perdemos mitocôndrias, que são os geradores de energia para o corpo. Então teremos diminuição da mobilidade e uma capacidade reduzida de executar atividades diárias. Você não consegue limpar a casa do jeito que conseguia 5 anos atrás. A escada você tem que subir devagar, tem que usar o corrimão. Ficamos mais cansados, com menos disposição. Você não deve pensar que isso faz parte da idade e ponto final. Eu sei que você não é o mesmo de 5 anos atrás, mas sempre pode melhorar. Um estudo descobriu que os idosos com sarcopenia tiveram um risco de morte de quase 50% maior que aqueles sem sarcopenia.
E a boa notícia é que a sarcopenia é uma condição evitável e que dá para tratar. Podemos construir músculo em qualquer idade e ter mais músculos melhora a qualidade de vida. Quem não quer envelhecer com disposição e com menos dores? Vamos para 7 dicas. Dica número 1, exercício físico. O primeiro passo para revertermos isso é através da atividade física. Você já deve ter visto alguém que quebrou o braço e precisou de um gesso. O que acontece? Seus músculos começam a se atrofiar. Então, não vai dar para ganhar músculo sendo sedentário. O sedentarismo vai lhe atrofiar. Sedentarismo inflama. E a inflamação é uma das causas de sarcopenia. É um ciclo vicioso. Para ganhar músculo, você precisa desafiar seus músculos, dar resistência a eles, fazer eles trabalharem mais. E o melhor exercício para você ganhar massa muscular não é aeróbico, e sim puxar peso. Porém, o exercício aeróbico também é muito importante para a sua saúde geral, então você vai ter que intercalar. Uma pesquisa nova da Duke University mostrou que qualquer tipo de exercício pode bloquear a inflamação do corpo, causado por muitas doenças como artrite reumatoide, e a inflamação não deixa você ganhar músculo porque afeta a síntese de proteínas musculares através do interferon gama. Então, tem que reservar um tempo, 30 a 45 minutos de exercícios aeróbicos e 10 a 25 minutos para exercício de força, pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Quando você pega peso, o que acontece? As fibras musculares sofrem danos microscópicos que vão liberar moléculas inflamatórias, as citocinas, que ativam o seu corpo a reparar o dano. Quanto mais resistência você impôs ao seu músculo, maior o dano e mais seu corpo vai precisar se reparar. Com a reparação, o músculo fica mais forte e maior. E por isso que o próximo treino você vai ter que demandar mais tensão para fazer com que esse crescimento se perpetue. Se você mantiver o mesmo peso durante um mês, seus músculos já estarão adaptados e não vai ter tensão suficiente. Eles precisam ser expostos a cargas maiores que já estão acostumados. Se você não der nenhuma resistência extra, seus músculos vão ficar do mesmo tamanho ou até mesmo atrofiar. Ah, eu puxo peso, mas meu músculo não cresce. O ideal é mesmo você procurar um profissional de educação física, um personal trainer, para ajustar seu treino. Ele pode aumentar a carga. Você estava puxando 50 quilos, agora precisa puxar 60. Aumentar o número de repetição em cada série. Você estava fazendo 3 séries de 10, pode aumentar para 3 séries de 15, chegando até no máximo 30 repetições. Ou aumentar o número de séries, ao invés de 3 séries, fazer 4 ou 5 séries. E também aumentar o tempo que você gasta para fazer o exercício. Se você demora 1 segundo para levantar o peso, talvez levantar em 2 ou 3 segundos possa melhorar. Todas essas 4 formas vão forçar mais seus músculos e você verá mais resultado. Mas como eu falei, melhor com um profissional habilitado, que corrija você, que incentive, que faça você atingir o seu potencial. Não adianta pegar pezinho leve, que não vai estar forçando, não vai crescer. Mas é só exercício? Tem mais 3 fatores: hormônios, nutrição adequada e descanso. Sem isso, seu corpo não vai mais ser capaz de reparar as fibras musculares danificadas. Então minha dica número 2 é hormônios. Nós sabemos que os homens que têm baixos níveis de testosterona têm baixa qualidade de vida, perdem massa muscular e força, além de virilidade. E como eu falei lá no vídeo de testosterona, vou deixar o link do vídeo lá no final, vale a pena você assistir, pois é complementar a esse. A testosterona dos homens vem reduzindo nas últimas décadas. Se você desconhece os seus níveis de testosterona e não entende por que não está ganhando músculo, faça o exame, é muito importante. Um exemplo é o Dr. Life, que aos 59 anos estava hipertenso, obeso, sedentário, com baixa testosterona, e hoje com 84 anos é musculoso, com hormônio sob controle e dá aula sobre o assunto. Outro hormônio que interfere no ganho de massa muscular é o hormônio do crescimento. Mas você não precisa tomar hormônio do crescimento, porque o exercício físico é um potente estimulador da liberação de GH. Terceiro item é a nutrição. Muita gente come calorias vazias e não entende porque não conseguem ter músculos fortes. Não é somente o número de calorias que você come que vai estimular o crescimento dos músculos. Você tem que dar nos nutrientes que seus músculos precisam como substrato para crescimento. Tem que comer direito. Se você come um monte de comida industrializada que inflama, fast food, se você começar a comer certo, os seus músculos vão crescer. É como dar fertilizante, adubo a uma semente. Ela vai crescer mais rápido e mais forte. Adultos com mais de 50 anos devem consumir pelo menos 1,2 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. Então, se você quer ganhar massa muscular,
você vai ter que comer mais proteínas, porque a síntese do músculo depende da dose de proteína que você está ingerindo. Proteínas de alta qualidade, então como ovos. Ovos são excelentes para seus músculos, por isso que os halterofilistas comem dúzias de ovos. Também não exagere. Iogurte, leite, carne vermelha, que tem muita leucina, peixes como sardinha, atum, salmão, tilápia, arroz e feijão, que tem os aminoácidos completos. Agora, se você é vegano, grão de bico, tofu, aveia, lentilhas, ervilhas, os aminoácidos da dieta que vêm das proteínas agem como os tijolos para a construção de novos músculos, especialmente a leucina. E também como as frutas com gordura boa, como abacate, que vai auxiliar nos seus músculos. Se você está se reeducando e perdendo peso, você precisa de mais proteínas que antes. Um estudo de 2016 mostrou que comer 2,4 gramas de proteína por quilo de peso resultou em aproximadamente a mesma quantidade de peso perdido, mas com uma perda de gordura maior, ao invés de perder massa magra. Então aumentou massa magra. Mas também não é só proteína. Você também precisa de carboidratos, que vêm de frutas, banana, maçã, laranja, e também de vegetais, batata doce, mandioca, batata, beterraba. Beterraba tem bastante nitrito, que é capaz de aumentar a força muscular durante o treino. Por que precisa de carboidrato? Porque a insulina é um hormônio anabólico, é um potente inibidor da quebra de proteína muscular. O exercício, qualquer exercício, melhora a sensibilidade à insulina e isso estimula a síntese de proteína muscular. E veja como o corpo é perfeito. Além disso, coma mais comidas fermentadas. Muitos estudos sugerem que a microbiota intestinal pode contribuir para a sarcopenia. O envelhecimento está associado à desbiose, em que a microbiota intestinal se torna menos diversificada, além da perda de integridade do revestimento do intestino, levando a leaky gut. Comer mais prebióticos, como fibras na dieta, e probióticos em alimentos fermentados ajuda a restaurar a saúde da microbiota intestinal. Se você não gosta de alimentos fermentados, a suplementação de probióticos, então Lactobacillus reuteri e Lactobacillus gasseri, reduziu níveis de citocinas pró-inflamatórias e aumentou a massa muscular. Após a suplementação de probióticos, alguns estudos em atletas mostraram melhoras na força muscular, potência e recuperação do exercício. E o quarto item são as vitaminas. A deficiência de vitamina D tem uma associação com massa muscular, força, desempenho físico, sarcopenia. A vitamina D é um marcador de saúde. A pessoa que tem alta vitamina D está andando no parque, nadando na piscina, fazendo hidroginástica, plantando na horta. Alguns estudos sugerem que a vitamina D também age como regulador da saúde mitocondrial, que, como eu falei, é a fábrica de energia da célula. Então, meça sua vitamina D, se tiver baixa, se exponha mais ao sol e pode suplementar. Vitamina C, que está presente nas verduras, frutas, ajuda na biossíntese de carnitina e colágeno, que tem uma associação com o músculo. Também ômega 3 é marcador de saúde, pessoas com uma dieta mediterrânea comem melhor e vão ter mais ômega 3 no sangue. E o ômega 3 diminui os efeitos adversos da sarcopenia induzidos por inflamação, melhorando a força muscular, a função em adultos mais velhos, mas com pouco efeito na massa muscular. Quinto item é dormir o suficiente. Se você não dorme, seus músculos não vão crescer. O sono desempenha um papel importante na recuperação e crescimento muscular. Por isso que é importante dormir o suficiente todas as noites, entre 7 e 9 horas por dia. Sexto item é evitar o fumo e o consumo de álcool. É claro que não adianta você fazer tudo certo e fumar e beber, pois ambos contribuem para a perda e fraqueza muscular. E se você tem alguma doença crônica, como artrite reumatoide, doença de Crohn, diabetes, insuficiência cardíaca, você tem que manejar bem as doenças, deixe tudo sob controle. E o sétimo item são os suplementos. Os outros 6 itens formam 95% da prevenção da sarcopenia. 5% que sobra pode melhorar com suplementos. Então, se você não tem dinheiro para gastar aqui, não gaste. Coma melhor, faça exercícios, durma melhor. Se eu pudesse escolher um suplemento para massa e força muscular, seria creatina. Isso se você não tiver problema renal. Se você tem problema renal, não pode. De acordo com uma meta-análise publicada no Journal of Physiology, a creatina é o suplemento natural mais eficaz para a construção muscular. E olha que eles compararam 250 suplementos e a creatina teve um impacto mais significativo na massa muscular. Ela dá mais energia e vai ajudar a melhorar o desempenho durante os treinos. Agora, se você não está fazendo exercício, vamos retroceder um pouco e não tome creatina. E um porém, 20 a 30% da população não responde à creatina. O segundo suplemento seria a Whey Protein.
Se você está comendo bastante proteínas, talvez também você não precise dela. O ideal é tomá-la depois do treino, porque os níveis de insulina já estarão altos, ajudando a síntese proteica. Mas se você quiser também tomar antes, pode evitar a hipoglicemia no treino. E o terceiro suplemento seria a caseína, que é absorvida mais lentamente que a whey. Mas claro, se você é alérgico a leite, tem intolerância, melhor evitar. E repetindo, não adianta tomar suplemento se você não se exercitar, se você não come direito. Talvez você precise mudar tudo isso antes de começar com suplementos. E talvez você nem precise suplementar. E como eu prometi, vamos fazer o teste agora para ver se você tem sarcopenia e se precisa ser melhor avaliado. Pega o papel e a caneta. São 5 perguntas do questionário SARC-F. Uma nota de 4 ou mais indica que você precisa fazer mais testes e ser melhor avaliado. Vamos começar com a sua força, que é o S da SARC-F, de Strength. Você tem dificuldade para levantar e carregar 4,5 kg ou um pacote de arroz de 5 kg? Você vai dar a nota 0 se você não tem dificuldade nenhuma, 1 se você tem algum grau de dificuldade e 2 se você tem muita dificuldade ou não consegue de jeito nenhum. Dê sua nota. O A é de ajuda para caminhar. Você tem dificuldade para atravessar uma sala? 0, nenhum, você anda para qualquer lugar. 1 se você tem algum grau de dificuldade e 2 se você usa uma bengala ou se você não consegue atravessar sozinho. Terceira pergunta é levantar-se de uma cadeira. Você tem alguma dificuldade para se levantar da cadeira ou da sua cama? Se você não tem dificuldade alguma, é 0. 1 se você tem algum grau de dificuldade para sair da cadeira. Ou 2 se você precisa de ajuda para sair da cadeira ou não consegue de jeito nenhum. Quarta pergunta é subir as escadas. Você tem alguma dificuldade de subir um lance de 10 degraus? Se você não tem dificuldade alguma, você corre na escada, você dá 0. Se você tem algum grau de dificuldade, você dá 1. E se você tem muita dificuldade ou não consegue subir o lance de escadas, você dá 2. E minha quinta e última pergunta é sobre quedas. Quantas vezes você teve uma queda no ano passado? 0 é nenhuma, 1 a 3 quedas é 1 e mais que 4 quedas é 2. Você vai ter que somar todas as 5 respostas. Qual que foi a sua pontuação? Escreva aí embaixo, mesmo que sua pontuação esteja abaixo de 4. Se você tem 4 ou mais, ou algum familiar seu, um conhecido, você tem que levar mais a sério e procurar um especialista para tentar reverter isso. Mas mesmo que você tirou 0, cuide bem dos seus músculos, seja consistente com tudo aquilo que eu falei. Nunca é tarde para começar a fazer alterações para melhorar a sua saúde e bem-estar. Ao tomar medidas para prevenir e tratar essa sarcopenia, podemos melhorar nossa qualidade de vida e estender nossa expectativa de vida. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido a importância dos nossos músculos nas nossas vidas. Se você gostou, compartilhe. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado. O meu vídeo sobre testosterona e meu vídeo sobre o café. O café faz bem ou faz mal para a sua saúde? Se você tomar um café antes de malhar, vai ter mais força. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!